muitas e eles são poucos. É por isso que eles devem ter 2, 3 esposas. Acha isso correto? Bem, a minha pergunta seria se foi Deus que instituiu ou que disse isso. Porque mesmo quando olhamos para a Bíblia Sagrada, quando olhamos para o caso da Agar, ok? Nós percebemos que não foi Deus. Deus não disse para Abraão se deitar com Agar. Foi a mulher de Abraão que disse para ele se deitar com Agar. Então, isso foram coisas que os homens foram criando, ok? Quando voltaram da tal guerra, acredito eu, os homens começaram a ver que nós podemos ter mais, porque as outras estão desocupadas, mas não é Deus. Mas queremos facilitar fique Deus. bem claro. Pastora, não é Deus. Entrando para o Gênesis, nós notamos que Deus ele diz multiplicai-vos, né? E nós olhamos que para um homem, por exemplo, olhamos aqui mais ou menos o número, que queremos facilitar para Deus, completar as mulheres, para não... Olha só, Micas, sempre que existem duas mulheres com um único homem, isso sempre vai causar confusão. Quando Deus diz não adultera, ou quando Deus faz um homem para uma mulher, é que ele sabe que se tiver mais uma mulher vai ser confusão. Então, eu acredito que por mais que tenhamos condições iguais, por mais que tenhamos o mesmo valor que o nosso marido nos dá, quando nós olhamos para o coração dessa mulher, nós vamos encontrar uma ferida. Pois. Porque ela vai se sentir em falta. O que faltou em mim para o meu marido querer casar uma segunda mulher? Ter que olhar para outra mulher. O que faltou em mim? Então, há em algum momento uma desvalorização da mulher. Quando um homem diz que você não basta, eu preciso de uma outra. Há uma certa desvalorização. E esse homem não está a olhar para o coração da mulher. Não está a olhar para as feridas que pode causar para esta mulher. E já no cristianismo, não está a olhar para as feridas que está a causar por causa da adultério, porque nem acaba sendo, no cristianismo não há poligamia, então os homens acabam sendo adúlteros. Eles não estão a olhar para isso. E para o próprio Islã, minha pergunta seria, e a mulher, se ela está numa região que estão muitos homens, é lícito ela casar com muitos homens? Vamos supor que ela está numa aldeia, onde vamos supor que 4 mulheres e tem lá 20 homens naquela aldeia. Será que essa mulher pode levar 4 homens ou 3 homens? É lícito? Quando nós olhamos para isso. Se for para nós balançarmos, para nós fazermos uma balança, ok? Porque eu acredito que não é instituição de Deus, não foi Deus que disse, mas os homens criaram isso. E trouxe confusão mesmo para os próprios homens de Deus. Vamos perceber que mesmo nesse casamento do Abraão, trouxe confusão. A Sara acabou mandando embora Agar. Percebemos que sempre há alguma coisa lá. Ela podia querer que esse Abraão tivesse um filho. Mas em algum momento, quando já viu aquele filho, estiveram ali juntos e Agar quis se fazer de mulher também do Abraão, ela não gostou. Então, uma mulher, vamos olhar para o coração dela. Vamos olhar para os sentimentos da pessoa. Será que uma mulher, por mais que você lhe dê todas as condições, ela fica feliz quando você hoje vai dormir na casa da outra, ou quando você junta as duas e hoje vai dormir no outro quarto? Aí o problema está com as mulheres, não está com Deus. Não, primeiro não tem nada a ver. Que Deus abomina. Mas agora olhando para o coração, porque não é de Deus. Não é de Deus. Se Deus quisesse isso, meu irmão, e teria feito pelo menos mais uma. Você já vê quando a Eva comeu a fruta? Não teria mandado embora. Quem comeu a fruta e deu ao outro não foi a Eva. Ele teria dito, ok, eu vou te fazer uma mulher mais perfeita. Ok. Seria justo, mas não fez isso. Agora, por haver multiplicação ou as mulheres serem muitas, a Bíblia diz que há pessoas que se fizeram eunucas, que não vão casar. Há pessoas que os homens fizeram eunucos que não vão casar. Tem pessoas que vão nascer e não vão casar, vão servir a Deus. E existem. E é uma bênção. E não só, desculpa a pastora estar aí aqui ela cortar. Existe também uma situação em que a mulher, o homem, aliás, no casal não há filhos. Então os homens culpam as mulheres de não estarem a fazer filhos. Pode até haver uma situação em que a mulher não consiga conceber, mas também pode haver a situação em que seja um homem. Quando descobrem que é a mulher que não consegue conceber, eles já correm para arranjar um filho, para arranjar uma mulher para fazer porque filhos. Esta não está produzindo. E então, a pergunta que não me quer calar é, quando é o homem que não gera filhos,
Será que essa mulher Será que essa mulher pode casar um outro homem que é para poder conseguir? Está que o Abdul nos vai ajudar a Pastor responder Ivan. esse ponto. Primeiro, antes de passar para o pastor Ivan, gostava de responder à pergunta que a pastora aqui fez, que Pois. é se estamos numa zona onde não há muitas mulheres. Temos poucos homens e muitas mulheres. Ok. Exato. Será que a mulher pode casar com 3 ou 4 homens? É assim, o casamento veio para instituir a família, a linhagem familiar. Pois. Se nós formos a olhar para o registro, nós vamos para o registro, registramos o nosso nome, passa a repetição, com o nome do nosso pai. Se um pai tem tantas esposas, por exemplo, Micas tem 2 esposas, o filho da esposa mais velha há de levar o nome de Micas, Fernando Micas. O filho da segunda esposa há de levar o nome de Micas, Antônio Micas. Portanto, o homem, isto é, se a mulher casa-se com 3 ou 4 homens, obviamente que ele não vai conhecer quem será o pai, ou seja, quem é o pai da gravidez, não é? Quem é o pai dele, quem é o pai do filho que ela transporta. Por isso, Deus, ao instituir, a pastora está a dizer que não foi Deus a instituir, eu disse que é Deus, de acordo com o Corão, é Deus que instituiu a poligamia. Deus, ao instituir a poligamia, sabia dizer que o homem é quem o dono, o chefe da casa. Portanto, não importa, isto é, a mulher está proibida de praticar a poliandria, chama-se poliandria. A mulher está proibida de praticar a poliandria porque ela estará aqui a desintegrar aquilo que é o tecido social, o tecido da família, não é? Portanto, o homem, sim senhor, pode casar com 2 ou 3, porque ele é o chefe da família e todos os filhos pertencem, vão levar o seu apelido. Agora, É jeito mesmo fazer essa pergunta. mais além, a pastora disse que falou aqui do Gênesis, né? Eu, por acaso, gosto. De andar com a Bíblia. Sim. Gosto de andar com as minhas Bíblias. São tantas Bíblias que eu tenho. Temos aqui o Gênesis 16, versículo 3. Para quem está em casa já sabe cor mesmo, leva aí a Bíblia, hoje é domingo, ainda não temos a oportunidade de ir à casa do Senhor. Certo. Gênesis 16, versículo 1 até 3, mais ou menos, vou ler aqui. Diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe gerava filhos, e ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar, entra, pois, a minha serva, porventura tereis filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai, assim tomou Sarai, atenção, assim tomou Sarai, mulher de Abraão, Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão. Veja, pastor, aqui, que Sarai, mulher de Abraão, deu a Abraão, deu Agar a Abraão para ser sua mulher. São quantas mulheres? Para Abraão, são quantas mulheres? São 2. São 2. Logo, isso fica poligamia ou poliandria? Não, eu Pode. Tá bem, ok, tá. Tá bem. Eu expliquei essa parte. Eu disse, Sim. olha, foi a Sara Sim. que disse, não Sim. foi Deus. Tá bem. Nós, quando olhamos a Bíblia inteira, não há nenhum lugar que Deus diz, leva uma outra mulher. Tá bem, um minuto, só, pastor. Não temos. Nós podemos ir ainda para o versículo 7, diz assim: E o anjo do Senhor, quando Agar estava a sair de casa, Sim. o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Versículo 8 diz: E disse, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo, não é, do Senhor: Torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada por numerosa que será, não é? Número 11 diz: Disse-lhe também o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Portanto, pastora, se a ideia fosse apenas de Sarai, e Deus não concordasse com isso, este anjo não teria vindo de Deus para dizer a Agar para voltar. Não podemos fazer isso. Seria injusto. A criança não tem culpa. Ok. A própria esposa não tem culpa. Ok?
A pessoa, ela foi dita, ela era serva. Foi dita, vai se deitar com teu senhor. Não tem culpa de nada. Deus não culpa as pessoas, Deus não culpa as crianças, mesmo as crianças que vêm do adultério. Nós vamos ver pessoas que vêm do adultério, mas viram pastores, homens de Deus. Não podemos dizer que uma pessoa que vem do adultério não pode ser, ok? Então, não é que não vai ter visita de anjo. O que deve ficar claro é que eu posso concordar se dizer que o profeta Maomé, ok? Ele percebeu que aqui não há way. Aqui, essas pessoas vieram da guerra, essas mulheres são sozinhas. Estás a perceber? E vamos fazer isso. Não posso negar. Mas o próprio Deus, mesmo se olharmos para os livros, os 5 livros que o Islã também usa, não há nenhuma passagem, mesmo quando olhamos para os 10 mandamentos, não há nenhuma passagem que Deus diz assim: homem, quando se cansares dessa, ou quando esta não te agradar, leva uma segunda. Mas os homens fizeram. Os profetas também eram homens. Tiveram suas necessidades e pecaram também. Ok? Nós não podemos olhar para esses profetas. Abraão não foi perfeito a vida toda. O único que foi perfeito foi Jesus, que morreu e venceu a morte e ressuscitou dos mortos. Só para resumir, pastor e o Abdul, Deus, na sua opinião, estabeleceu esta lei de o homem ter 4 mulheres. Também esta pergunta fica para a pastora. Para resumir, porque de facto estamos a tentar correr com o tempo. Deus estabelece esta lei para o homem ter mais de uma mulher. Bom, aqui eu penso que a pastora, como está, não concorda com o Alcorão. A pastora disse que, pronto, o profeta viu que não tinha whey, por isso que ele disse que, pronto, vamos ocupar as mulheres, né? E sendo ela mulher, estamos no mês da mulher, não podia usar aqui a força. A verdade é que o Alcorão, nós concordamos que o Alcorão é a palavra Mas de agora, Deus. Gostaria que pudessem colocar, para quem está em casa, a parte onde Deus estabelece esta lei. É o Alcorão, capítulo 4, versículo 3. Okay. Deus estabeleceu, dentro do islamismo, Deus estabeleceu a poligamia. Por este motivo, não é? É que Deus, homem é o chefe da família. Homem dá continuidade da família. Resumindo, Deus estabeleceu. Deus estabeleceu certo. Deus estabeleceu a poligamia de acordo com o Islã. Pastora, na sua opinião, Deus estabelece esta lei de o homem ter mais de uma mulher, mais sim, de uma esposa? Deus não estabeleceu. O homem, por sua natureza carnal, fez isso. Deus não estabeleceu em nenhum lugar da Bíblia que Deus diz que nós devemos fazer isso. Então, para mim, quer dizer, segundo a palavra, segundo a verdade de Deus, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, Deus não estabeleceu. Podemos ouvir aqui o pastor Ivan também, né? Mesmo naquilo que estavam a dizer, eu concordo plenamente com a pastora. Percebi que quando o irmão ali esteve a ler as Escrituras Sagradas, houve um problema de percepção nas Escrituras Sagradas. Devemos ler a Bíblia com muita atenção. Podemos ler a Bíblia em 3 sentidos: espiritual, o histórico e o profético. Okay. Existe uma parte da hermenêutica ali quando se fala de tomou Agar por mulher. Não podia se usar uma outra maneira agressiva para poder dizer, mas arranjou-se uma maneira de eufemizar a expressão para não ser pesada nas Escrituras, mas não estava-se a dizer que Deus estava a concordar que a Sarai se tornasse esposa de Abraão. E para responder por que o anjo teve que intervir quando eles estavam a passar sede no deserto, é porque Ismael é filho do patriarca e Deus não podia deixar isso. Por que o mesmo Deus, quando houve necessidade de se mandar embora Agar, Deus não proibiu, se foi Deus que a instituiu? Deus não é a favor dos divórcios em nenhum momento. Então, existe muita coisa que está escondida, que não existe nem sequer uma coisa que Deus tenha feito que não tenha nenhum propósito divino. O simples fato de Deus dizer que um homem tem que se juntar a uma mulher é porque ele sabe que já tem alguma coisa. O que é que a Bíblia nos diz mais em frente? Nos diz que um homem, quando se une a uma prostituta, é o que é esse homem? Mas nós podemos olhar somente no contexto espiritual, por exemplo. É mais para a satisfação dos nossas emoções, nossos sentimentos. Por exemplo, essa parte que está-se a mexer muito, eu não sou mulher, não estou aqui para defender mulheres,
existe o assunto de que a mulher tem que ser submissa ao homem. Pois e é. nós acabamos tomando esta palavra para poder espezinhar as mulheres. Não. Nós temos que proteger as mulheres e as mulheres nos devem a submissão como esposas. Mas não é questão de nós sermos os senhores das mulheres que nós temos que andar por cima das mulheres. Tal como a pastora estava a dizer, por causa da natureza pecaminosa do homem, nós acabamos caindo no pecado. E Deus, ele sempre, mesmo Davi, era um homem segundo o coração de Deus. Ele caiu, mas Deus continuou olhando para ele. Então, não tem nada a ver com Deus, na minha maneira de ver, e quero acreditar, tal como a pastora estava a dizer, em nenhuma parte da Bíblia Deus instituiu esse assunto de poligamia. Talvez só para terminar, estava a falar aqui o irmão de poliandria. Nós aqui em Moçambique temos algumas sociedades matrilineares. Eu ouvi ele a falar de que o homem pode ter 5 esposas. Esta que vai ter o nome de fulano de X, tipo mesmo. Mas existem sociedades matrilineares. Os filhos têm o apelido das mães. Então, como é que se olha para essa situação? No caso do marido não assumir o filho. Sim. E gostava também de trazer esta observação. Por que Deus diz um homem tem que estar para uma mulher e uma mulher tem que estar para um homem? É muito profundo isto. Nós não podemos levar isto de ânimo leve. Nós, quando nos unimos com uma mulher, há uma troca, nós nos tornamos uma só carne. Os meus problemas passam para ela, os dela passam para mim. E a Bíblia nos diz que quando nós nos unimos a uma prostituta, nós automaticamente nos igualamos àquela mulher. Por quê? Porque nós União somos dos uma espíritos. pessoa. Sim. Então, vamos lá supor, este homem uniu-se a uma prostituta, uniu-se a uma ladra, uniu-se aquilo ali. Quantos problemas depois vão dar neste mesmo homem? E olha, a pastora esteve aqui a falar de sexo antes do casamento. Eu estava a dizer que não existe sequer uma coisa que Deus tenha feito que não tenha nenhum propósito divino. O que é que Satanás faz? Ele, antes do casamento, e traz o sexo para você poder provar. Nós, para podermos convidar a presença de Deus na nossa vida, oramos e buscamos o Espírito Santo. Poder nos atacar, ele ataca-nos por meio do pecado. O pecado funciona como uma espécie de legalidade para poder convidar a Satanás. Okay. Nós, quando chegamos a uma fase de podermos nos converter e conhecermos a Deus, ele nos traz aquelas memórias do passado antes de nós nos convertermos. Ele começa a dizer, olha, tu estás no casamento, esta aqui não te faz isto, aquele te fazia. E a Bíblia nos diz que formados que não devem adulterar. Mas se porventura adulterar em pensamento, então ele sabe que você ora, jejua, mas ainda tem uma batalha. Um dos campos que Satanás usa para poder controlar os homens. É a mente. Então, antes de você estar preparado para engrenar no casamento, ele te traz aquelas experiências que é para você não poder provar o melhor que Deus guardou para ti. Pastor Ivan, e se um pastor cai, adultera para uma outra esposa, tem filho, qual é a posição que o pastor pode tomar? Bem, nós como homens temos tomado o lugar de Deus de nos comportarmos como juízes. Não devemos julgar as pessoas. E na minha maneira de ver, não é? Deus sempre nos dá uma oportunidade. Por exemplo, se o pastor Ivan cai, Sim. pode assumir as duas mulheres? É assim, de acordo com os princípios bíblicos, eu não posso assumir, eu assumo a criança, porque a criança não tem problema. Ok. Eu assumo a criança, mas tem que haver um consenso entre eu e minha esposa. Porque eu não vou sair por aí andar a fazer filhos depois, julgar que eu caí. Não funciona assim. E como é que fica a situação da mulher? Sim. Porque o que acontece é que, por exemplo, a parte da poligamia, as pessoas acabam saindo porque Deus instituiu. E a mulher, aquilo que a irmã estava a dizer, que isso acaba ferindo a mulher. E nós, como homens, por causa desse machismo, Deus instituiu. Não, Deus não fala nada disso. Se nós olharmos, por exemplo, tem aqui algumas citações das Escrituras Sagradas. Depois vou deixar. Em nenhum momento Deus ele diz que o homem pode ter 2, 3, 4, 5, 6. Não. Mas e esta mulher? Sim, que nós queríamos perceber um pouco mais acerca dessa mulher. Tudo bem que o pastor pode até vir a cair, como é que esteve a dizer a minha dupla, o Micas Matsim. Caiu, traiu a sua mulher e engravidou a outra mulher, assume a criança. E a outra mulher, como é que fica? A outra mulher com a qual eu peguei. Exatamente. Como é que ela A palavra de Deus nos diz que
o dom gratuito de Deus é a vida eterna, mas o salário do pecado é a morte. Ai, meu Deus do Não há céu. nada que fique impune em Deus. Não há nada que fique impune. O que acontece é que nós sabemos que existe Deus, mas não o conhecemos. Sabemos que existe um Deus que é amor, mas não conhecemos o amor dele. Só quero falar desta parte para não parecer que pequei, então não posso voltar mais para Deus, porque é uma das armas que Satanás usa para poder te acusar. Sempre que você quer orar a tua mente, ela acusa, ele diz que você não pode orar porque caiu em adultério. Então, Deus, Satanás quando ele pecou, ele foi lançado para a terra. Adão e Eva, quando pecaram, eles foram expulsos do jardim do Éden. Mas quando nós pecamos, por causa do verdadeiro amor de Deus, nós não fomos expulsos. Ele teve que dar o seu filho para morrer por nós. Então, esse amor é verdadeiro. Me dá uma oportunidade de eu voltar a confessar os meus pecados e acertar, confessar os meus pecados. Ele me dá uma oportunidade. Percebe, pastor, que poderemos sim ouvir a opinião dos outros, mas quero continuar. Sim, mas não acha isso um pouco egoísta por parte do homem para com essa mulher? Não acha isso um pouco egoísta por parte do... Estava a falar de um homem Exato. que reconhece o pecado, vai ter uma reconciliação com Deus. E esta mulher, Sim. é uma mulher que quer... Há mulheres que dizem, não, eu quero... não há problema, pode assumir, não sei o quê. Depois vai passar a pastora. Só 20 segundos mesmo para resumir isto. Tá bem. Sim. Como fica esta mulher? Já tem a reconciliação, voltou para Deus. Esta mulher, como é que fica? Nós temos que obedecer, a Bíblia diz obedecer aos vossos pais em tudo, porque isso agrada a Deus. Não podemos fazer qualquer coisa que fira os princípios de Deus, é o que estava a dizer. Eu quero voltar para Deus. Ela também pode se voltar para Deus. Eu pequei, não fui o único que pequei nesse assunto, porque quando eu me envolvi com ela, ela sabia que eu tinha esposa. Então a culpa, eu não me torno egoísta quando eu me volto para Deus e vou ficar com minha esposa. Seria injusto, mesmo por questões de dizer que eu engravidei a ela não pode se voltar para mim, então eu vou deixar a minha esposa e vou deixar... Não. Então, ok. No caso da outra mulher saber que o pastor tem uma esposa, mas também existem aquelas mulheres que não sabem que o pastor tem uma esposa. Como é que fica a situação dela? nós estamos a olhar para Deus como centro de tudo. Estamos a olhar para... O pecado, essas coisas todas vão girar no final do dia... Isso tudo vai cair em Deus. Nós precisamos de olhar Deus como nossa prioridade. Temos que olhar para Deus como nossa prioridade. Então, o simples fato de eu ter que me voltar para me arranjar com Deus. Olha, só para terminar, pastora. Jesus inaugurou os céus, as premissas dos céus com um ladrão. Mas ele teve uma oportunidade de poder se redimir e não perdeu essa oportunidade de poder entrar nos céus porque era ladrão. Eu também caí no pecado. Mas eu devo voltar para Deus. Pastor, só para as pessoas gerirmos aqui o tempo. Estamos a notar que o pastor está a dar aqui umas voltas. Exatamente. Queremos uma resposta direta. Sim. Como é que fica esta mulher? Queremos de facto ouvir a opinião da pastora, porque a pastora parece que ela tem de facto uma resposta e também o Abdul, obviamente. 20 segundos. Esta mulher, como é que ela termina? Este pastor deve, não sei, assumir o filho e esta mulher... Essa pergunta é uma pergunta indutiva, já sabem o que é que eu vou responder. E a resposta vai parecer que eu estou a me tornar egoísta, mas não estou a me tornar egoísta. É importante que ela se volte para Deus por si só, para que eu também me volte para Deus. Não haverá reconciliação entre essa mulher e o homem. Não deve haver reconciliação, porque estamos no pecado. Ok. Sim, caímos no pecado, não foi algo propositado por Deus. Okay. A nossa natureza pecaminosa é que fez com que nós caíssemos no pecado. Okay. Podemos ouvir a pastora. Depois o Abdul vai responder. É exatamente também. Isso que ele estava a falar. Que aí nesse caso, não há que é porque lhe engravidei e estávamos em pecado, é porque lhe engravidei e ela vai ficar sozinha e tal. Ela deve seguir o caminho dela, porque este homem aqui é casado. Okay? O homem casado pecou, voltou-se para Deus. Você siga teu caminho. Sabias ou não sabias? Não, é que é uma verdade. E não és casado com ele. Então tu ainda estás bem para ir para Deus, casar, ok? Glória a Deus que se ele assumir o filho, há quem nem vai assumir, mas siga a tua vida. Se ele voltou para a esposa dele, glória a Deus. Porque se fosse teu marido, ias gostar que voltasse para ti. Certo. E eu gostava de saber... Vai responder o Abdul, desculpa. Não há problemas.
É para eu sim. responder? Ou Sim, comentar? pode. Não, mas ok. eu acredito que o Abdul, ele já concorda que o homem casar mais de duas mulheres, obviamente Sim. vai... Sim, bom, eu concordo. Aqui não podemos trazer as nossas ideias, porque nós estamos a ensinar pessoas que estão em casa, Pois estamos é. a ensinar pessoas que estão a nos ver. Então, aqui não são só nossas ideias, nós temos que trazer aquilo o que é de Deus, não é? Certo. Esteve aqui a dizer o irmão Ivan que, pronto, o facto ou seja, Ismael foi filho de Abraão. Mas ao mesmo tempo afirmaram que Agar era apenas uma serva. Como é que ele seria um filho legítimo, uma vez que casou-se? Ou seja, Agar foi apenas uma serva. Isso mostra que se Ismael foi filho de Abraão, mostra que Abraão tinha duas esposas. Porque esta pergunta mesmo que vocês estavam aqui a colocar sobre o adultério, não adultério, acaba fazendo com que o irmão Ivan concorde que Abraão tinha duas esposas, não é? Pois ele disse que Ismael era filho, ou seja, é filho de Abraão. Logo, Ismael foi feito, sim senhor, nasceu de Agar, que era a segunda esposa. O que eu devo vos explicar, respeitados irmãos, é que a nação judaica e a nação ismaelita não se dão, judeus nesse caso, não se dão com os árabes, porque os judeus foram privilegiados com a vinda de vários profetas, razão pela qual que dentro da Bíblia Agar foi menosprezada, Ismael também foi menosprezada. Agora, quando vamos no assunto onde... Peço que resume, pastor, porque, Abdul, assim que é, porque ainda nesta pergunta, já estamos com pouco tempo, há famílias, por exemplo, acho que esta é mais para pastor e pastor, que dizem, essa nossa filha, se nós queremos ver ela sair daqui com casamento, não sabemos se você e Deus há reconciliação. Olha, sim. O Chatão Anauaína. Como é que esta mulher... Eu ainda estava a explicar porque o irmão Ivan falou, não é? Então, deixe-me lá tentar correr atrás do tempo. Certo. Até porque acabaram me cortando já o fio de pensamento. É assim, por isso que o Islã instituiu a poligamia. Deus instituiu a poligamia por causa desta injustiça. Okay. Hoje nós temos vários filhos ilegítimos por conta deste egoísmo, ou seja, porque a igreja não aceitou que o homem tivesse duas, três ou quatro esposas. E como resultado disso, há muita proliferação de filhos ilegítimos, filhos estes que não são negados o seu direito só porque a igreja instituiu que o homem devia se casar com uma e única mulher. E eu vou vos mostrar aqui o Efésios 5, versículo 22, quando diz o seguinte... 22 diz assim: esposas, sejam submissas a seus próprios maridos, como se fosse ao Senhor. 23 diz, pois o marido é o cabeça da esposa. Atenção, diz, o marido é o cabeça da esposa, assim como Cristo é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo de Cristo, e Cristo é o salvador do corpo. Veja lá, aqui diz que o esposo, o marido, é o cabeça da esposa. E Cristo é o cabeça da igreja. A minha pergunta para os pastores seria: qual é o nome da igreja de Cristo, onde ele é o cabeça? Nós somos a igreja de Cristo. Certo. Cada um de nós. Certo. A igreja não tem um nome, Assembleia. Nós somos a igreja de Cristo. Não, citou aqui o nome já. Assembleia de Deus é o quê? É uma igreja. É uma igreja. É um templo de uma igreja. É um nome de uma denominação evangélica. Não, está-me a complicar, okay? pastor. Espera, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Sim. Se queria saber disso. Sim. Fique bem claro. A igreja é cada um de nós. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Quando a Bíblia diz que Deus virá buscar a sua igreja, está a falar de cada um de nós. Igreja quer dizer Espera um pouquinho, congregação, espera pastora, um né? pouquinho. Para lhe cortar, igreja quer dizer congregação. Percebe, Amado, né? espera eu terminar. Sim, ok, tá bom. Ok? Eu dizia
que cada um de nós, quando a Bíblia diz, porque em Apocalipse a Bíblia diz que Deus vem buscar a sua igreja. Muitas vezes Deus fala de buscar a sua igreja, não vem buscar um nome, mas vem buscar cada um de nós. Mas os templos, aqueles que levam ou que juntam as pessoas, são chamados igrejas, mas são templos. Ok, são chamados o quê? São chamados de igrejas também, certo. Congregação, mas são templos. Mas quando a Bíblia fala de igreja, não só fala de nome. Tem muitas citações que a Bíblia vai falar de igreja como nome, como cada um de nós. E tem outras situações que ele diz igreja, templo. Na verdade, a Bíblia não fala de igreja como umas paredes, mas fala de igreja como um edifício. Mas fala de igreja como cada um de nós. Sim, igreja provém da palavra grega, é eclésia, não é? É congregação. Igreja quer dizer congregação. Para resumir, nós temos a Igreja Católica, nós temos a Igreja, digamos, a Assembleia de Deus, nós temos a Igreja, por exemplo, Ortodoxa. Estas são igrejas. Eu fiz aqui uma pergunta muito direta. Qual é o nome da Igreja de Cristo? Visto que temos a Igreja Assembleia de Deus e temos a Igreja Católica. Então, para alguém que não tem entendimento daquilo que é a palavra de Deus. Porque nós, quando eu digo aí, pode ir investigar o que quer dizer esse versículo. Você vai, mesmo se googlar agora, perguntar o que quer dizer esse versículo, vai estar bem explícito. A igreja de Cristo sou eu e você. Você que aceitou Cristo, você se torna igreja de Cristo. Ok? E isso já estou a te explicar o que quer dizer a Escritura. Sim. Quer dizer, igreja de Cristo, a falar de eu e você. Okay. A Bíblia diz que Deus virá buscar a sua igreja. Deus não vai levar paredes. Então, quando diz vem buscar a sua igreja, está dizendo que vem buscar quem? Vem buscar uma placa, templo? Não. Um pouco de a Bíblia calma, diz que vem buscar a nós. Um pouco de calma. Não, eu estou calma. Eu falo assim, eu sou muito energética. Tá bem. Ok, assim vamos tentar acalmar aqui os ânimos. Ok, mas eu tenho mais uma pergunta a fazer, mesmo para tentar gerir o tempo, não é? A Ju tem 20 anos, ou 21 anos, né? É maior de idade. Casa-se com um homem de 51 anos ou com 50 anos. Podemos considerar esse casal um casal sagrado? Bem. E vice-versa. Okay. Porque estamos a ver que atualmente há homens mais novos a casarem-se com mulheres mais velhas e mulheres mais velhas a casarem-se com... de trabalhar, né? Então casar com uma que tem... Vamos colocar isso à luz da palavra de Deus. Sim. Casamento sagrado entre um homem cristão e uma mulher cristã. Independentemente das idades. Independentemente das igrejas. Das idades. Sim, mas okay. idades... Mas eu quero te dizer uma coisa. Certo. Se essa mulher é cristã, sempre vai perguntar a Deus ou vai pedir uma confirmação de Deus da pessoa certa para ela casar. Seria um escândalo. A Bíblia diz que ai daquele causar escândalo. Seria um escândalo uma mulher de 20 anos casar com um homem de 50 anos na casa do Senhor. Então, se é casamento sagrado entre duas pessoas que conhecem Deus, se essas pessoas vão orar, vão buscar a Deus, Deus dirá se é a tua mulher ou não. Então, nesse caso, vai depender muito de serem cristãos. Ok? Porque o casamento sagrado é entre cristãos. As idades, aí... Já agora a pastora pode dar últimas considerações, estamos com pouco tempo. Só tem, de facto, 50 segundos mesmo para... E louvar a Deus por esta oportunidade. Amém. Dizer que foi uma grande bênção. Dizer aí em casa, se és cristão, guarda-se para Deus. Deus tem um plano em cada vida. Deus tem um plano na tua vida. Jesus te ama muito, dizer isso para ti também. Que Jesus te ama muito e tem um plano na tua vida. E casamento sagrado é um casamento que agrada a Deus. É um casamento que anda segundo os princípios de Deus. Mandar um beijo para o meu esposo, Dercio Martins e os meus filhos. Um beijo para todos. Abdul, também pode deixar ficar as últimas considerações. Bom, dizer que fiquei satisfeito nessa vossa interação. Disseram casamento independentemente das igrejas, o que quer dizer que existem igrejas. Eu praticamente não estava, na verdade eu não estava a falar de igreja como casa, eu estava a falar igreja como ajuntamento, não é? Certo. Igreja quer dizer ajuntamento, congregação. Então, quando dizem que o Cristo é como o cabeça da igreja, está a dizer que
Cristo tem várias igrejas. Então, o homem, se é como Cristo, quer dizer que o homem pode ter várias esposas, porque próprio Pode Cristo, resumir mesmo, né? estamos com Cristo pouco também tempo. tem várias igrejas. Então, o homem pode ter várias esposas. E quanto às Resumindo, idades, só mesmo em forma quanto às resumida? idades, 20 segundos A mesmo, idade. já estamos já... não implica. Não implica a idade. Não implica, exatamente. Idade, isso não tem nada a ver. De acordo com o Islã, depois de atingir a puberdade, A maioridade. Exatamente, um pouco mais para lá, a pessoa já pode se casar. Mandar grandes abraços, não é, para todos aqueles que nos acompanham. E pronto, muito obrigado pela oportunidade, não é? Últimas coisas, 20 segundos mesmo. Bem, só para terminar, eu gostava de dizer que Jesus diz para Pedro: edificarei a minha igreja sobre esta rocha e nem as portas do inferno prevalecerão. Não está a falar de templos, não está a falar de muito, estava a falar de eu como igreja. Ok. Todos nós que aceitamos a Ele como igreja. Então, percebi que existe uma verdade que não é oculta, mas as pessoas se escondem dessa verdade, porque a verdade está aí. Então, misericórdia. Quero mandar beijinhos para minha esposa, minha família, meus pais espirituais, que por causa deles eu estou aqui. E que Deus continue guardando a nossa nação, que Deus cuide de Pemba, cuide de Moçambique e de todo mundo que está sendo assolado por esta pandemia. Deus abençoe. E quanto às idades, mesmo num curto tempo? Bem, para as idades eu comungo do mesmo princípio com a pastora. É aquilo que eu disse. Eu disse que há uma verdade que não está oculta, mas nós é que nos escondemos da verdade. Buscando a Jesus, nós vamos encontrar toda a verdade dessas perguntas todas que nós estamos a fazer. Tá certo, muito obrigado pela presença, foi uma honra estar convosco. Obrigada Querido telespectador, muito, mas muito canimado mesmo por ter estado deste lado no Facebook. Eu sei que está muito quente. Para quem acompanha-se na TMT Star Times TV Cap também, muitíssimo obrigado. Já sabe que o próximo domingo temos um encontro. Temos um encontro marcado, sim, próximo domingo. Um beijo super enorme a todos vocês que estiveram ligados à Tua TV. Muito obrigada aos queridos convidados painelistas, assim é que é. Obrigada mesmo do fundo do coração. Agradecer muito por vocês estarem a fazer a nossa imagem, por vocês estarem a dar-nos esse suporte. Muito obrigada mesmo. Desejar mais uma vez ao mês da mulher moçambicana um abraço super forte da Ju aqui a representar a toda a mulher moçambicana. E até lá. Beijinhos. Até lá. Tchau, tchau. Até o próximo domingo. Quarta-feira.